Porto Santo. Eu sigo o exemplo de um bravo marinheiro brasileiro, que era o João Cândido, que fez na década de 1920 a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? Antigamente no Brasil os marinheiros eram espancados pelos oficiais quando cometiam alguma indisciplina. Eram açoitados, levavam 50, 100 açoites, 100 vergastadas. O castigo corporal era aplicado com vergas de aço e correntes nas costas dos marinheiros. Era um tratamento desumano. A maioria dos marinheiros eram negros. E então o marinheiro negro, João Cândido, decidiu fazer uma revolta na Baía de Guanabara. Juntou as guarnições de vários navios que estavam fondeados no porto de Guanabara, no Rio de Janeiro, e prenderam os oficiais e fizeram a revolta contra a Marinha, para o almirantado proibir os açoites corporais, que eram desumanos e eram uma indignidade na Marinha de Guerra brasileira. O Presidente da República, na altura, decidiu concordar com as exigências de João Cândido. João Cândido pôs fim à revolta. Ele e os seus bravos marinheiros entregaram os navios ao almirantado brasileiro. Mas o Presidente brasileiro, voltando atrás com a sua palavra, acabou por prender João Cândido longos anos na prisão e afastá-lo de marinheiro. João Cândido acabou a vender peixe na praia de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi um homem das lutas inglórias, mas o seu exemplo perdurou até os dias de hoje. Eu, José Manuel Coelho, sou o João Cândido, da revolta da Chibata madeirense, das lutas inglórias na Madeira, que é preciso travar para bem da democracia. Rodrigues, do PSD, ele vai falar de lições de terrorismo, de lições de combate ao terrorismo, e falar contra o terrorismo islâmico. E muito bem, porque realmente esses senhores do exército islâmico cometem crimes hediondos em nome da religião, o que ninguém pode aceitar. Mas esqueceu-se o senhor deputado de dizer os atos terroristas que o PPD fez quando veio o 25 de Abril com a flama, bombas que puseram debaixo dos carros dos democratas, que amedrontaram as pessoas, e eles instalaram-se no poder à base do medo. Que dizia dos atentados terroristas que fizeram ao seu deputado Gil Canha, à sua família, aos seus bens, aos seus carros. Isso o senhor deputado Carlos Rodrigues não falou. Ora, ele falou sobre os atentados islâmicos e que estava contra. E muito bem, eu também estou contra e o meu partido. Nós não podemos apoiar que em nome do fundamentalismo religioso se matem pessoas. Embora várias religiões monoteístas já o tenham feito no passado, desde a Igreja Judaica, antigamente, passando pela Igreja Católica, que matou milhares e milhares de pessoas durante a Inquisição, e agora o Exército Islâmico, que também em nome da religião mata centenas e centenas de pessoas inocentes por essa Europa fora. Portanto, os fundamentalismos são de condenar em qualquer época da história. Assim como também aquelas mortes, as pessoas que morreram em nome do comunismo, portanto, em nome de uma sociedade socialista, também se matou muita gente inocente. Basta recordar os tempos do Stalin e por aí fora. Mas as religiões, não é pelo facto disso que as religiões não deixam de ser boas e não terem os seus aspectos positivos. Porque, apesar da Igreja Católica ter, por exemplo, assassinado milhares de pessoas inocentes que não pertenciam a outras religiões, a mensagem de Cristo continua a ser verdadeira e continua a ser boa. Não é por esse desvio fanático que a religião deixa de ser o que é e ter a importância que tem para a sociedade. Ora, aqui na Madeira, a minha luta não é só contra o Estado Islâmico. Contra o Estado Islâmico já tem muita gente que se ocupe disso, entre os quais o flamista do Sr. Carlos Rodrigues. Mas aqui na Madeira a minha luta é contra outros fundamentalistas do Estado Islâmico, da intolerância, que são os homens de toga preta, a maior parte dos senhores juízes e dos tribunais, que eles, seguindo a tradição do 24 de Abril, condenam os democratas por delito de opinião. E aqui na Madeira não há liberdade de expressão, porque basta um deputado defender o povo, denunciar os ladrões que roubam o povo, é logo levado a tribunal e condenado a pagar pesadas indemnizações aos corruptos. É o que tem acontecido comigo.
Ora, isso só mostra o quê? Que aqui na Madeira não há liberdade de expressão. Aí não há liberdade de imprensa. Porque nesta situação assim, é caso para perguntar, valerá a pena existir a Assembleia Legislativa da Madeira? Claro que não, porque a Assembleia Legislativa da Madeira tem deputados eleitos pelo povo, mas chegam aqui e não defendem o povo. O que é que a maioria dos deputados da Assembleia Regional faz? É receber o ordenado no fim do mês e vir buscar dinheiro para os partidos, e o resto pouco se interessam com os problemas do povo da Madeira e do Porto Santo. Mas a minha postura aqui nesta casa é diferente, é defender a democracia, defender os trabalhadores, defender os humilhados, os injustiçados, defender os pobres e denunciar os corruptos que roubam o povo, ficam com o dinheiro dos impostos. Basta dizer que eu estou contra, por exemplo, o facto de haver uma senhora juíza, Susana Monteferro, que é casada com o senhor Ricardo Monteiro, que é um advogado da Abril Advogados, que há o escritório de advogados que está a defender o Alberto João e o Cunha e Silva e o Santos Costa de Machico, por terem dilapidado a Madeira em 1.100 milhões de euros ao processo Cuba Livre. Garantia de isenção a que pode ter uma juíza que tem um processo que envolve o roubo de milhões de euros. Se a juíza é casada portanto, com um advogado que pertence a uma sociedade de advogados que está a defender estes delinquentes, estes corruptos. Ora, claro que nós não podemos aceitar esta justiça assim. É claro que a maioria dos deputados, das bancadas dos partidos que estão na Assembleia Regional são contra mim. A maioria dos senhores jornalistas também são contra mim. E grande parte da opinião pública da Madeira, manipulada por uma informação desonesta, também pode estar contra mim. Mas a minha luta vai ser reconhecida daqui a 20 ou 30 anos, porque não faz sentido haver uma Assembleia Legislativa da Madeira a consumir 14 milhões de euros por ano, quando o deputado que é eleito não tem liberdade de defender o povo, de apresentar aquilo que o povo quer que seja falado naquela casa. Ora, se não há liberdade de expressão, se não há liberdade de imprensa, se o deputado é condenado por delito de opinião, por defender o povo dos ladrões e dos corruptos, não faz sentido existir a Assembleia. É um desperdício de dinheiro, porque a Assembleia Legislativa da Madeira só faz sentido a sua existência quando é acompanhada de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E quando não existem juízes fascistas, jihadistas, fundamentalistas, a condenar os deputados que defendem o povo e a condenar os deputados por delito de opinião. Quem não aceitar isto não pode aceitar a democracia. Não vivemos em democracia, vivemos numa democracia condicionada, e para isso não justifica haver a Assembleia Regional a levar 14 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes. E esse dinheiro bem podia ser emprego para os nossos doentes, para os nossos velhinhos, para contratar mais médicos, para atender aos graves problemas de saúde desta terra. O discurso baseia-se no exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, há 2000 anos, era seguido por muitos discípulos. Tinha os 12 discípulos, que eram fiéis, um por cada tribo de Israel, e tinha centenas de discípulos que o acompanhavam nas suas deambulações pela Judeia e Samaria, na pregação da mensagem de salvação. Mas Jesus Cristo, um belo dia, decidiu criticar os fariseus e a sociedade da sua época, pelos vícios instalados e pela corrupção que existia. E a maioria dos discípulos abandonaram Jesus Cristo nessa altura. Disseram: duro é este discurso, quem é que pode suportar? E foram abandonando um a um o mestre, até que o mestre ficou só com os 12. E Jesus Cristo perguntou aos 12 discípulos: e vocês, também querem abandonar-me? E então o apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Assim é a mesma coisa. Muitos estão escandalizados com aquilo que eu faço, com as verdades que eu digo. Os senhores deputados que estão na Assembleia a receber ordenado sem fazer nenhum, e a levar dinheiro para os partidos deles, e a desgraçar o erário público e os impostos que os madeirenses pagam.
Pode a maioria das pessoas que é enganada pela comunicação social estar contra o Coelho. Pode ser só meia dúzia a apoiar o Coelho. Mas é com essa meia dúzia de pessoas esclarecidas na Madeira e no Porto Santo que nós vamos restaurar a democracia e lutar pela dignidade das conquistas do 25 de Abril. Porque não posso permitir que os madeirenses que morreram, derramaram o seu sangue, e os portugueses do continente que morreram nas masmorras da PIDE, nas prisões fascistas, tenham morrido em vão. Porque eles morreram para que possa ter a liberdade de falar em nome do povo, defender o povo da Madeira e do Porto Santo. E eu me calar é trair o sangue desses que morreram pela liberdade, pela conquista da liberdade em Abril. Eu estou aqui para combater os terroristas que usam armas e matam pessoas por esse mundo fora. E também estou aqui na Madeira para combater os terroristas que, embora não usando armas, usam as canetas, usam as togas pretas para perseguir os democratas e tirar a liberdade de expressão na nossa terra, que foi uma conquista do 25 de Abril.